graça e paz. Eu gostaria de compartilhar hoje sobre a graça, que é o que nós sempre estamos batendo na tecla, que é para ver se a graça entra na cabeça das pessoas. A graça é o favor de Deus, um dom gratuito que é imerecido. O texto aqui que eu escolhi compartilhar com vocês é o texto de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, que é aqui uma declaração de Paulo, muito conhecida, que em algum momento nós já passamos por esse versículo, já meditamos nele, que fala assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, queridos, imagine você vendo uma pessoa que tenta levantar um peso muito grande, um peso muito difícil, e essa pessoa é assim fraquinha como eu, que não consegue, que não tem maneiras de levantar aquele peso. Ela tenta, mas não consegue. Então se aproxima alguém muito forte, alguém muito cheio de músculos e se oferece para ajudar a carregar esse peso. E essa pessoa pergunta: deixe que eu te ajude, deixe que eu te ajude a carregar esse peso. Então essa é a imagem da graça. Deus nos encontra no limite da nossa força e Ele nos capacita com a força dele. O apóstolo Paulo, mesmo tendo muitas experiências com Deus, experiências do sobrenatural, ele pediu a Deus que ele fosse livrado de um espinho que ele tinha na carne. Isso fala lá em 2 Coríntios 12, versículo 7. Paulo diz assim, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, eu estou usando a Bíblia do Crente, que é a Almeida, corrigida e atualizada. Que recebeu o Espírito na carne para não se tornar arrogante. Então Paulo, ele orou para que esse espírito, esse espinho fosse removido. Por 3 vezes eu orei, mas Deus respondeu: a minha graça é tudo que você precisa e o meu poder opera melhor na fraqueza. Então ali na limitação de Paulo, ele descobriu mais uma característica da força da graça. Amém? E eu gostaria de compartilhar com vocês 5 pontos da graça que eu listei aqui. Falar com vocês sobre a graça que salva, a graça que sustenta, a graça que vai aperfeiçoar e justificar, depois a graça que ensina e a graça que capacita. A graça que salva, nós podemos ver um exemplo em Éfeso, capítulo 2, versículo 8 ao 9. Que nós também, na nossa longa caminhada com Jesus, estudantes da Bíblia, nós já passamos aí por esse versículo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Então, Éfeso capítulo 2 fala sobre a transformação espiritual que acontece na vida da pessoa que passa da morte para a vida. Porque nós estávamos mortos no pecado, o pecado que nos separava de Deus. Então Paulo vai falar aqui sobre essa mudança que acontece e que não é de maneira nenhuma mérito humano, mas é dom gratuito de Deus. Então eu vou voltar um versículo um pouquinho anterior, o versículo 7, se você quiser acompanhar na Bíblia do Crente.
Essa versão aqui que eu coloquei não é a do crente, não. É a NVT, Nova Transformadora. No versículo 7, está dizendo assim: portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplo da riqueza imensurável de graça revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Então, é a graça que salva, né? Nós já vimos aqui que nós somos salvos pela graça, que é dom gratuito de Deus. E em Éfeso aqui, no capítulo 7, está dizendo que nas eras futuras, Deus poderá nos apontar como exemplos da riqueza imensurável da graça. Desculpa, Efésios. Mas era só para saber se vocês não estavam dormindo. Efésios. Isso. Então nós temos aqui uns pontos principais. Nas eras futuras. Nas eras futuras pode ser o tempo que virá. Nas eras futuras, isso pode ser entendido como o futuro eterno ou como os séculos, né? Os seguintes séculos da história humana. Deus poderá nos apontar como exemplos. Ou seja, é como se Deus olhasse e dissesse: olha aí o que a minha graça fez. Não sei se você já teve conhecimento com um amigo ou uma personalidade que antes não era cristão, que fazia e acontecia. E essa pessoa, ela é encontrada pela graça de Jesus e ela tem a sua vida transformada. E você olha para aquela pessoa e você pensa: é só mesmo Deus que faz uma coisa dessa. Porque do jeito que fulano era, do jeito que fulano agia, ele ia para o inferno de cabeça para baixo. Mas agora ele é uma nova criatura, ele é uma nova pessoa. E em Efésios em Efésios está dizendo exemplos da riqueza imensurável da graça. Amém? Nós fomos salvos pela graça, então nós nos tornamos testemunhas vivas do que Deus pode fazer, do que a graça do Senhor Jesus pode fazer. E mais uma vez, não é por mérito, não é porque somos bonzinhos, porque nós cumprimos as regras, nós cumprimos a lei, é pela graça de Deus. É uma coisa que nós não merecemos. A riqueza imensurável da graça. Então a graça de Deus, ela é descrita aqui como uma riqueza incomparável. Incomparável, é abundante, é generosa, ela é além de qualquer medida humana. Quando nós temos um filho, nós temos o nosso amor por aquele filho. Muitas vezes aquele filho, ele comete erros. Muitas vezes ele vem até nós e pede ali aquela desculpa. E nós sabemos que daqui a 1 mês, 2 meses, ele vai acabar tropeçando ali de novo. Ou então quando ele faz alguma coisa e na cara dura ele mente. A gente sabe que ele está mentindo. A gente que é pai, a gente sabe. Então aqui está dizendo a riqueza imensurável. Você imagina o amor de um filho, de um pai para o filho, da mãe para o filho. É além da capacidade humana. A graça de Deus vai muito além. Revela a bondade, a continuação do versículo, revela a bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Então toda essa bondade, a graça de Deus, ela se revelou, ela se manifestou através da forma suprema do sacrifício de Jesus na cruz. A graça que salva, o favor imerecido. Amém?
E depois nós podemos dar continuação em Romanos 3, versículo 23 até o 26, continuando na graça que salva. Também é muito conhecido do povo crente. Todos pecaram, mas são justificados gratuitamente pela graça, mediante Jesus Cristo. Então, a graça é o meio que Deus justifica o pecador. Glória a Deus. Aleluia. Vamos para o segundo ponto, que fala da graça que sustenta. Então, nós voltamos aqui nessa declaração maravilhosa de Paulo. Quer dizer, não foi Paulo que declarou, é a resposta de Jesus para Paulo. Que Paulo orou para que Jesus tirasse aquele espinho na carne. Nós não sabemos que espinho é, a palavra não nos revela. Mas era uma dificuldade que se faz aqui entender que Paulo tinha. E ele por 3 vezes orou para que Deus o libertasse disso. E Jesus falou com ele, né? A minha graça te basta. Amados, foi com Paulo aqui a palavra de Jesus, mas serve para nós. Nós não precisamos de mais nada, porque a graça do Senhor Jesus nos basta. Amém? Então essa palavra, ela nos ensina a depender totalmente de Deus. Então quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, Deus revela a sua força. Hebreus, no capítulo 4:16, ainda falando da graça que sustenta, é um convite poderoso e cheio de esperança. Quem sabe de cabeça o que está dizendo lá? Hebreus, capítulo 4:16. Aleluia. É isso. Olha só que palavra linda. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Amém? Cheguemos com confiança. Não cheguemos com os nossos joelhos tremendo, com medo do decreto do juiz. Nós devemos nos aproximar com confiança. Isso fala do acesso direto e ousado a Deus. Nós não precisamos ter medo, nós não precisamos ter vergonha, nós podemos nos aproximar com fé, sabendo que nós seremos, que nós somos bem-vindos. Aleluia! E nós nos aproximemos, cheguemos com confiança ao quê? Ao trono da graça. Então é uma imagem majestosa. Deus, como um rei, está no trono, mas não é um trono de julgamento. É o trono da graça. Ou seja, é um lugar onde ele oferece perdão, ajuda, misericórdia e amor. Então cheguemos com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça. Alcançar misericórdia e achar graça. Misericórdia é quando Deus não nos dá um castigo que nós merecemos. Ele olha com compaixão para as nossas falhas. Graça é quando Deus nos dá bênçãos, nos dá dádivas que nós não merecemos. Já falamos, é um favor imerecido, é salvação, é força, é paz, é direção. Então, a fim de sermos, que era a continuação do versículo, eu só tinha lido a primeira parte, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno.
a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Deus não nos ouve, não apenas... Deus nos ouve. Deus não apenas nos ouve, Ele nos socorre no momento certo. É no tempo oportuno, não é em cima da hora, não é atrasado, não é nos 45 minutos do segundo tempo, é no tempo oportuno, é preciso, é a precisão divina, especialmente quando nós estamos mais necessitados, amém? Então, a palavra de Hebreus, capítulo 4, versículo 16, esse convite maravilhoso, é por meio de Jesus que nós temos livre acesso e podemos nos aproximar dele com confiança, para encontrarmos misericórdia para os nossos erros e graças para as nossas lutas diárias. Não é graças, é graça. Graça para a nossa luta diária. Quando nós mais precisamos. Graça que sustenta. Aleluia! Continuando, nós podemos ler Salmo 94, versículo 18, que de cabeça está escrito: quando eu disse, o meu pé vacila, a tua benignidade, Senhor, me susteve. Mesmo sem usar aqui a palavra graça explicitamente, né? Expressa aqui o sustento divino. Aleluia. Mesmo quando eu disse, o meu pé vacila, a tua benignidade, Senhor, me susteve. A graça de Deus é o que nos basta. Quantas vezes a gente passa por momentos difíceis e às vezes a gente vai entregar tudo nos pés de Cristo. E vai, Senhor, a luta tá difícil e fulano é contra mim, e ciclano também é contra mim, e eu faço de tudo e eu não consigo. Permita silenciar as vozes do seu medo, da inquietação, os ventos da tempestade e ouvir a voz do Senhor que diz: a minha graça te basta. Você precisa de mais o quê? Se Jesus diz que a graça dele te basta, a graça salva, sustenta. E agora nós vamos falar aqui da graça que aperfeiçoa e fortifica. Aperfeiçoa e fortifica. Nós podemos falar de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. E Deus de toda graça, que vos chamou à sua eterna glória em Cristo, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Deus de toda graça. Deus aqui, ele é apresentado como a fonte de toda graça, de todo favor imerecido, de toda bondade, toda restauração vem dele. Isso está nos lembrando que nas nossas lutas nós não estamos sozinhos, né? Há um Deus de compaixão, de misericórdia que nos vê. A palavra aqui de Pedro continua: depois de haverdes padecido um pouco. Então aqui está reconhecendo o sofrimento. O sofrimento é reconhecido, mas ele é descrito como temporário. O sofrimento aqui não é o fim da sua história, não é o fim da minha história. É temporário. Pedro estava aqui alertando nessa carta, escrevendo nessa carta para os cristãos que enfrentavam perseguições, para aqueles primeiros cristãos que estavam sofrendo provação. Então ele encorajava dizendo que
A dor não é o fim da história. Depois de haver padecido um pouco, aí ele diz: Ele vos aperfeiçoará, Ele confirmará, Ele fortificará e fortalecerá. Deus vai aperfeiçoar a obra em mim e em você. Amém? Sozinhos nós não estamos na luta. Há um Deus que nos vê, que vai aperfeiçoar a obra que começou em nós, confirmará, Ele dará firmeza espiritual para que a gente não vacile. Ele vai fortificar. Isso fala de uma resistência interior. Ele vai nos fortificar, especialmente quando a gente se sentir fraco. No caso é todo dia. É todo dia. É misericórdia, Deus, está doendo. Aí o Espírito sussurra: a minha graça te basta. Eu vim pregar aqui hoje, mas eu confesso que eu deveria vir pregar para mim mesma. Eu que estou precisando ouvir tudo isso. A minha graça te basta. Fortalecerá. Uma ação contínua, uma renovação diária. A palavra de Deus diz em Isaías, não me lembro onde, mas os que confiam no Senhor são como águias. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se desfalecem. Aleluia. Glória a Deus. Esse versículo aqui de 1 Pedro 5:10, a graça que fortifica e aperfeiçoa, né? Depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Então, essa palavra, ela é um abraço divino para quem se sente cansado. Aleluia. Para quem está passando por lutas, por dificuldades, Deus está trabalhando, glórias a Deus, em nós. E no tempo certo, a palavra diz aqui, no tempo oportuno, como nós já lemos, Ele vai nos restaurar por completo. Amém? Nós podemos ir para um conselho, né? Uma carta que fala para Timóteo, a carta que Paulo escreveu para Timóteo, seu pupilo na fé, ainda falando sobre a graça que aperfeiçoa e fortifica, que diz assim: tu, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Fortifica-te na graça. Paulo, quando ele escreveu essa carta, ele não disse assim: olha, os dias são difíceis, então você se fortifica na academia, no ginásio, pega peso, toma whey protein. Não. Ele está dizendo assim: fortifica-te na graça. Ele não está falando fortifica-te na tua própria força, fique esperto, não vacile. Fortifica-te na graça, na força que vem de Deus, amém? Não no esforço humano. Então, Paulo está dizendo aqui a Timóteo que ele deveria se apoiar na graça do Senhor Jesus para enfrentar os desafios do seu ministério e da vida. Na graça que há em Cristo Jesus. Toda a graça que Paulo menciona nessa carta vem de Cristo. Então, Cristo é a fonte da graça, de sabedoria, de paciência, de coragem que Timóteo precisaria. Isso reforça que a nossa vida cristã, ela não é vivida, como nós já falamos e falamos, pelo nosso mérito próprio, mas é uma dependência constante de Jesus. Paulo está dizendo aqui para Timóteo: você vai enfrentar lutas,
E Jesus disse para a gente também: no mundo vocês terão aflições. Vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Paulo está falando aqui: não tente vencer as lutas sozinho, mas busque na graça que está disponível em Cristo. Aleluia! Ele é suficiente para te sustentar. Glória a Deus. Então, quando nós nos sentimos fracos, inseguros, sobrecarregados, nós podemos nos fortalecer na graça de Cristo. E ela nunca falha. Amém? Agora, a graça que ensina. Hebreus 13, 9. Não vos deixei levar por doutrinas várias e estranhas, porque bom é o coração, bom é que o coração se fortifique nós estamos falando de graça. Não vos deixei levar por várias doutrinas estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça. O autor de Hebreus, ele está advertindo contra falsos ensinos, né? Ensinos confusos e contraditórios, ou desviados da verdade de Cristo. Várias doutrinas estranhas são ideias que não têm fundamento com o Evangelho. Muitas vezes são baseadas em filosofias, muitas vezes são baseadas em crenças humanas. São aquelas doutrinas internas que nada tem com a palavra de Deus. Então, esse chamado de Hebreus 13, 9, é um chamado ao discernimento espiritual que nós temos que ter. Não só aceitar qualquer ensinamento porque parece interessante, popular. Tenha a sua mente com a graça de Cristo, porque a graça também ensina. E a gente continua aqui o versículo: bom é que o coração se fortifique com graça. Aqui está um contraste, né? Em vez de nos deixar levar pelas doutrinas instáveis, o coração deve ser fortalecido pela graça. Fortificar o coração com graça significa viver em comunhão com Cristo, confiando que Ele fez por nós, não confiando em ritos espirituais e regras extremas, mas confiando no sacrifício, confiando naquele sangue que foi derramado na cruz. Aleluia! Continuando com a graça que ensina, já estou acabando, para vocês não ficarem cansados de mim. Tito capítulo 2, 11 e 13. A graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, a concupiscências mundanas, vivamos neste mundo presente, neste século presente, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança. A graça que ensina. Muita gente confunde graça com uma licença, uma carta assim para pecar, que agora eu vivo na época da graça. Viver na graça não é uma carta aberta para pecar, porque você serve um Deus de amor, um Deus que te ama do jeito que você é. Ela nos capacita a dizer não à impiedade e viver um equilíbrio que nós precisamos, integridade e devoção. Romanos vai dizer aqui, na graça que nos ensina, Romanos 6,14, o pecado não terá domínio sobre vós. Antes, nós éramos escravos do pecado.
Mas agora o pecado não tem domínio sobre nós, porque nós não estamos debaixo da lei. Nós estamos debaixo da graça, mas como eu falei, a graça não é uma carta aberta para você fazer o que você quiser, porque você está na graça. A graça, ela te liberta do domínio do pecado e nos ensina a viver uma vida de obediência voluntária. Amém? A graça que nos ensina. E agora o último ponto é a graça que nos capacita. A graça já nos salvou. Amém? Depois de salvos, nós somos sustentados pela graça. E aí a graça vai nos aperfeiçoando, vai nos fortificando na nossa caminhada com Jesus. A graça nos ensina a não cair nessas doutrinas estranhas e variadas, com base aí nas filosofias mundanas, no querer do próprio homem, que nada tem a ver com o evangelho. Agora a graça que nos capacita. A palavra de Deus aqui em Efésios 4, versículo 7, diz assim: mas a graça foi concedida a nós. Vamos ler aqui eu só coloquei só um trechinho. Deixa eu colocar aqui o versículo todo. Segundo a medida do dom de Cristo. A graça foi nos concedida a cada um de nós, né? Então aqui a palavra não está se referindo somente à salvação, mas também uma capacitação espiritual. A graça que foi dada a cada um de nós, ou seja, a capacitação espiritual, os dons e as habilidades que Deus concede a cada um de nós para servir. Paulo está dizendo que cada pessoa recebeu algo especial. Não há ninguém excluído aqui. Todo mundo tem valor. Aleluia! Todos têm valor no reino de Deus. Ninguém é excluído, segundo a medida do dom de Cristo. Isso significa que Cristo distribui como Ele quer. É segundo a medida de Cristo, é como Ele quer, é com sabedoria e com propósito. A medida indica que são dons variados para fortalecer a igreja, fortalecer o trabalho. Cada um recebe para ensinar, outros receberam para servir, outros para liderar e assim por diante, né? Então, não é uma competição, é uma cooperação. Cada um contribui com aquilo que Deus deu, segundo a medida, segundo a sabedoria de Cristo, que é para servir no seu propósito e edificar a igreja, tendo o Senhor Jesus como o cabeça da igreja. Aleluia! Cada pessoa tem uma graça específica, aquele presente que ela ganhou que não merecia, uma graça específica que vem de Cristo, que distribuiu conforme a sua vontade. Então, a graça que nos capacita, ela nos torna aptos para viver, servir e perseverar segundo o propósito de Deus. É segundo o propósito de Deus. Aleluia. Ela não só nos salva, mas ela nos equipa com força. Aleluia. Com sabedoria e com os dons espirituais. Glória a Deus. É tudo tão perfeito. É tudo tão na medida que o Senhor faz. Louvado é o nome de Jesus. Nós podemos, para finalizar, sobre a graça que capacita, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. É Paulo falando: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei mais do que todos eles, todavia eu não, mas a graça de Deus que está comigo.
Amém? Paulo está reconhecendo que tudo que ele é, o apóstolo, o pregador, o servo, é tudo fruto da graça de Deus e não mérito próprio. Lembrando que antes, ele perseguia os cristãos, e essa frase carrega um peso de transformação radical. Ele não tenta aqui esconder o seu passado, Ele mostra como a graça o redefiniu. Aleluia. E continuando no versículo, a graça para comigo não foi vã. A graça que Paulo recebeu não foi desperdiçada. E nós não devemos desperdiçar essa graça, esse presente, esse dom, esse favor que nós recebemos. Nós não devemos desperdiçar. Paulo não tratou com indiferença, ao contrário, ele respondeu com dedicação, deixando que essa graça moldasse a sua vida e a sua missão. Da mesma forma, nós não devemos deixar que essa graça se torne vã nas nossas vidas. Continuando aqui o versículo: antes trabalhei mais do que todos eles. Paulo parece aqui um pouco... Antes eu trabalhei mais do que todos. Mas Paulo, ele não está se gabando aqui. Ele está dizendo que ele se dedicou intensamente ao ministério, talvez mais do que os outros apóstolos, mas ele imediatamente, na continuação do versículo, ele se corrige e tira qualquer impressão de orgulho. Todavia, eu não... mas a graça de Deus que está comigo. Aqui está o coração do versículo. Paulo reconhece que até o seu esforço vem da graça. Oh meu Deus, aleluia, até o seu esforço vem da graça. Se não é a graça de Deus, nem o esforço é dele próprio. Aleluia. Ele não vê como autor dessas conquistas. A glória não é dele. Ele vê como alguém que foi capacitado por Deus. Aleluia. A graça não apenas salva, ela transforma, ela capacita, ela sustenta. Amém? Paulo nos ensina que quando vivemos pela graça, não há espaço para o orgulho, porque nós reconhecemos que nós não merecíamos nada disso. Há apenas espaço para gratidão e para entrega, porque a graça dele nos basta e o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Então é permitir que essa graça nos transborde, nos encha, para que a gente possa diminuir e só o brilho da glória de Jesus seja vista em nós. Aleluia! Paulo reconhece que tudo que ele realizou foi fruto da capacitação divina e não esforço humano. Então, Deus pode realizar muito através da minha vida. Deus pode realizar da mesma forma que realizou através de Paulo muito na sua vida. É necessário que você permita, que você se entregue a essa graça. Amém? Conclusão. A graça é suficiente. O que você precisa mais? O sangue precioso verteu na cruz. Aleluia! O Rei do Universo se esvaziou. Ele foi moído. Você não precisa ser forte. Eu não preciso ser forte. Mas o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Então nós precisamos de ser dependentes. A palavra é ser dependente dele. A graça é suficiente para nos salvar, para nos aperfeiçoar, para nos capacitar, para nos justificar. E quando Deus reconhece, quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, Deus revela a sua força. Amém? Era isso que eu tinha
para compartilhar com vocês sobre a graça, sobre o tempo que nós vivemos hoje. Nós vivemos debaixo da graça. Amém? Nós escolhemos essa graça, nos permite viver uma vida, não uma carta branca para o pecado, mas uma vida de escolha voluntária, viver em obediência. Amém, Jesus. Vamos orar?